Muita gente sonha com aquele dia, sabe? O dia de ter dinheiro suficiente para finalmente poder parar de trabalhar. Mas e se os maiores empreendedores do mundo dissessem que essa meta está toda errada? Pois é, vamos dar uma olhada nas regras não ditas do sucesso que desafiam praticamente tudo que a gente pensava que sabia. Essa pergunta, olha, ela muda tudo. Para quem realmente alcança grandes feitos, o trabalho não é só uma fase para ser superada, é o próprio jogo. É uma mentalidade que vira de cabeça para baixo a nossa relação com carreira e ambição. Essa frase do Flávio Augusto, um dos maiores empreendedores do Brasil, é tipo um soco no estômago do senso comum. O cara tem capital para viver umas 100 vidas sem trabalhar, mas ele se recusa a tocar nesse dinheiro. E o motivo por trás disso revela a primeira grande regra não dita do sucesso. Então vamos lá. Primeira regra: a meta não é parar. Pelo contrário, a mentalidade aqui é totalmente diferente. O trabalho não é uma prisão da qual a gente precisa escapar, mas sim o motor que gera propósito e valor, de forma contínua. A regra pessoal do Flávio é radical e fascinante. Ele não vive do patrimônio dele. Ele nem sequer usa os juros que esse patrimônio gera. Todas as despesas, não importa o quão altas sejam, têm que ser pagas com o dinheiro que ele gera hoje. Pensa na disciplina brutal que é se manter sempre na arena desse jeito. E só para a gente ter uma dimensão do que estamos falando, não são contas pequenas. Operar um jato particular, por exemplo, custa na casa dos 20 milhões de reais por ano. E pela regra dele, essa grana toda precisa vir de dinheiro novo, gerado pelo trabalho daquele ano. É impressionante. A frase dele resume tudo, né? Não é sobre acumular para depois gastar, mas sim manter a máquina de gerar valor sempre ligada, sempre funcionando. É como um jogo pessoal. O desafio é passar de nível usando só as habilidades atuais, sem tocar nos pontos que já foram ganhos. A pontuação acumulada é só a prova de que o jogo já foi vencido antes. No fim das contas, o que essa regra mostra é que a motivação não é mais financeira, é sobre propósito. É aquele impulso de se manter relevante, produtivo e, acima de tudo, continuar gerando valor. O trabalho deixa de ser um meio para conseguir dinheiro e se torna o próprio fim. E essa ideia nos leva direto a um dos maiores mitos da nossa cultura, aquela busca pelo equilíbrio perfeito entre trabalho e vida pessoal. E se essa busca for, na verdade, uma baita armadilha? De um lado está o sonho do equilíbrio, onde tudo se encaixa como num quebra-cabeça perfeito. Do outro, a realidade da conciliação. A filosofia aqui é brutalmente honesta. A vida é feita de escolhas, não de equilíbrio. Tentar equilibrar tudo só leva à frustração. O sucesso vem de decidir, de forma consciente, qual prato vai cair por um tempo. Pensa na conciliação como um acordo estratégico mesmo. Não é sobre ter tudo agora. É um pacto com a família, consigo mesmo, de que certas coisas vão ser sacrificadas temporariamente em nome de um objetivo maior. É escolher o desequilíbrio de forma inteligente. E olha, isso aqui não é teoria não. São sacrifícios reais do campo de batalha. Horas no trânsito, noites em claro, viver com o mínimo do mínimo para que o negócio possa respirar. Isso não tem nada a ver com o equilíbrio. É a definição pura de conciliação na prática. Essa frase é a chave de tudo. O sucesso não vem da harmonia, mas de um desequilíbrio deliberado, de um esforço que empurra tudo para além da média. Nessa visão, a busca sem fim pelo equilíbrio pode ser, ironicamente, o caminho mais rápido para a mediocridade. O que nos traz é uma verdade meio inconveniente: o preço da escalada. Construir algo grande tem um custo, e as fases iniciais exigem um tipo de sacrifício que as histórias de sucesso, elas geralmente deixam de fora. É fundamental entender que existem duas fases completamente diferentes nesse jogo. A primeira é a moenda. É trabalho bruto, volume máximo, sacrifício total. É força bruta. A segunda é a escala. Aí o trabalho se torna intelectual, onde uma única decisão estratégica pode ter um impacto gigantesco. É pura alavancagem. E aqui que mora o grande erro. Comparar quem está na fase 2 com quem está na fase 1. Tentar aplicar os hábitos de quem já está na escala para quem ainda está na moenda é como dar conselho de xadrez para um boxeador no meio da luta. São jogos diferentes, com regras e sacrifícios totalmente distintos. Ok, isso tudo nos leva à pergunta final. Se o dinheiro não é mais o objetivo, por que continuar? Por que não simplesmente parar? A resposta para isso revela o verdadeiro combustível dos grandes realizadores. O dinheiro sai da equação. E o que sobra? Sobram os verdadeiros motivadores. A necessidade de gerar valor, o sentimento de ser útil, a paixão por criar
e o desejo de manter a mente afiada. Para essas pessoas, parar de trabalhar seria como um artista parar de pintar. Seria abandonar uma parte de quem elas são. A ideia de aposentadoria chega a soar vazia para essa mentalidade. A pergunta "o que eu faria o dia todo" se torna genuinamente assustadora. É como a avó que trabalhou até os 90 não por necessidade, mas porque a atividade era sua fonte de vida. Nesse universo, parar de produzir não é um prêmio, é o maior risco de todos. Então tá, o que tudo isso significa para quem está trilhando o próprio caminho? Vamos juntar as peças e entender a mentalidade necessária para de fato vencer o jogo. A primeira verdade a ser aceita é simples, e é essa aqui: crescer dói. O progresso exige a dor do esforço, a dor do sacrifício, a dor de encarar o que é desconhecido. Não existe atalho para construir algo que vale a pena. Só que existe uma dor que é muito, muito pior. A dor do esforço, ela passa. Mas a dor do arrependimento, de olhar para trás e saber que se poderia ter feito mais, essa é para sempre. No final, a escolha é simples. Ou é a dor da disciplina, ou a dor da decepção. E no fim do dia, o que de verdade separa quem vence de quem para não é o talento, não é a sorte. É a capacidade de continuar, de aparecer de novo, e de novo, e de novo, especialmente naqueles dias difíceis. A consistência não é só importante, ela é o único superpoder que realmente conta. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se o sucesso exige desequilíbrio, a pergunta crucial não é se vai haver sacrifício, mas o que vai ser sacrificado. Qual área da vida será temporariamente colocada em segundo plano para que algo maior possa ser construído? A resposta para essa pergunta define o jogo de cada um. Vale a pena pensar nisso.